Olá! Oi, gente! Aqui estamos nós de novo, ainda estamos vivos, né, na batalha aí diária. Depois de muito tempo. Pra quem não lembra, eu sou a Laura. Eu sou a Carol. Isso, e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco mais diferente, assim, especial. A gente trouxe a Natália Tai. Ela é estudante do último ano de letras, habilitação em português e coreano. E ela passou um ano lá na Coreia como estudante intercambista e a gente chamou ela aqui para falar um pouco sobre a experiência dela. Oi, Natália. Olá, Natália. Tudo bom com você? Tudo certo, e vocês? Tudo bem, tudo ótimo. bem. Você foi quando? Eu fui no começo do ano passado. Começo do ano passado. Isso, no meio de fevereiro. E aí você voltou? Também, no meio de fevereiro No mês de desse fevereiro. ano. Então foi um ano quase certinho, né, que você Isso. ficou lá. Isso. Como é que surgiu o seu interesse, assim, pela Coreia? Pela Coreia? É. No começo, eu fui conhecer a Coreia pelo K-pop. E quando eu vi, eu pensei, nossa, que diferente, né? Eu nunca tinha visto nada parecido. E a partir disso, eu fui ver a língua. Quando eu vi o alfabeto, eu pensei, nossa, que interessante, né? Bem diferente do chinês, do japonês. E eu tive interesse de começar a buscar mais informação, a estudar isso. E eu vi o coreano como uma oportunidade boa de explorar um campo que não é tão conhecido assim no Brasil, né? Ah, sim. Você já estudava? Você falou que você viu o alfabeto coreano, achei interessante. Você começou a estudar antes de ir pra lá ou você só foi estudar mesmo quando você chegou lá na Coreia? Eu já estudava antes. Desde 2012 eu estudo coreano pela faculdade. Ah, você começou na faculdade mesmo? Isso. Mas quando já existia habilitação ou antes? Antes, foi um ano antes de abrir a habilitação, né? Ah, sim. Pra quem não sabe, a habilitação de coreano na USP é nova. O primeiro ano foi em 2013. Isso, o primeiro ano da habilitação foi em 2013. Então a Natália faz parte da primeira turma de coreano, da habilitação de coreano. Aê, parabéns. Sobrevivendo. Cheguei até aqui. Ela é minha sonde lá na faculdade. Então você começou em 2012. Isso. Antes de abrir. Então, 4 anos no total estudando. É. 4 anos no total. Como é que foi, assim, o processo de você conseguir a sua vaga, assim, de intercâmbio aqui? Aqui no Brasil. É, aqui no Brasil. O que você fez? Qual foi o tipo de pedido? Como você descobriu a vaga também? É, assim, primeiro, por onde, né? Onde Qual você o programa, assim, que você foi? Então, no caso, a universidade, a faculdade, na verdade, tem um convênio com a faculdade para onde eu fui. Então, foi por esse processo que eu comecei, né? Então, foi um convênio da faculdade Isso. de letras, Convênio da faculdade de letras. daqui da USP, com o convênio da faculdade correspondente? Isso, Lá. a de Busan. De a Busan. BUFS, a BUFS. É, que ela Sim, a foi BUFS. pra Busan University of Foreign Studies. BUFS para os íntimos. Bufes. Como é que foi, assim, o que você precisou providenciar aqui, tanto pra você se aplicar pra vaga, quanto, assim, quando você já sabia que você tinha conseguido, assim, pro visto, essas coisas, o que você precisou? Desde a universidade, né? Você disse. Isso. Desde o Isso. começo, quando você decidiu, até a hora que você já foi pra lá. Bom, isso vai depender, né, da universidade, como vai ser feito. No caso, tinha um edital, eu me inscrevi no edital, aí a partir disso eles analisavam o meu histórico e tudo mais, eles deram prazo e tem um dia que eles lançaram o resultado. Aí a partir disso eu fui ver a questão da carta de aceite e tudo mais e ia correr atrás do visto. A parte mais complicada foi conseguir o visto. No meu caso, eu não sei como é que tá hoje em dia, eu acho que eles facilitaram mais, porque mais gente tem procurado, e depende de cada programa, né? Quando eu fui, eles só conheciam o pessoal do Ciências Sem Fronteiras, então eles já tinham os procedimentos para o pessoal do Ciências Sem Fronteiras. E como eu não era, foi meio complicado, porque eles ficaram um pouco sem saber direito o que eu precisava. Mas lá eles me entregaram, assim, um papel com a lista do que eu precisaria e eu fui perguntando para as funcionárias ali. Você mencionou a carta de aceite, né? A carta de aceite... É tipo uma carta de recomendação da faculdade? Ou não E sei. é quando o acordo já tá certo mesmo. Quando a universidade daqui já aprovou, aí eles mandam os dados para a universidade de lá,
Aí lá eles vão confirmar isso. Entendi. Aí eu recebo essa carta falando que não, eles aprovaram e eu posso ir pra lá. Ah, sim. E aí, além da carta de aceite, você precisou de mais alguma coisa assim, muito complicada? Pro visto, É. deixa eu pensar. Passaporte você já tinha. Isso. Passaporte a gente já falou antes que já é pra ter. Passaporte. Precisa ter, gente. Você que Melhor. planeja fazer qualquer tipo de intercâmbio, já tira passaporte o mais rápido que você conseguir. Sim. Teve alguns documentos que foram um pouquinho mais complicados. Então, sei lá, no meu caso, teve que ter uma carta de responsabilidade dos meus pais, que eu ainda tive que traduzir isso pro coreano pra mandar. E tinha que ter um valor mínimo de dinheiro numa conta bancária. Nossa. Alguns programas de intercâmbio tem isso também, que é tipo uma garantia. Isso. Acho que pra não Pra você não arranjar sumir emprego lá e ficar isso. pra sempre, né? Exato. Mas isso foi o mais complicado, assim. E você teve que voltar muitas vezes lá pra... No consulado, Isso. voltei umas 3, 4 vezes pra conseguir tirar o visto. Mas aí conseguiu? Consegui, Certinho. deu tudo certo. Mas também, né, gente, foi o meu caso, o caso de outras amigas que foram na mesma época. Acho que hoje em dia tá... Deve ser um pouco mais fácil, talvez. Acho que sim. Então, e aí o seu visto era exclusivo pra estudo? Como é que foi o visto? Como é que você tirou? Isso. O visto era só de estudante mesmo. Então você não poderia trabalhar lá. Não. Não, né? Isso, não. Certo. Também você precisou provar proficiência de inglês, coreano, alguma coisa assim? Nesse caso, não precisou porque eu já era estudante, né, de coreano. Então, só precisou de uma carta do professor responsável falando sim. que eu já estudava e tudo mais. Mas acho que muitas universidades pedem, né, uma proficiência em inglês. Em inglês. Mas então você não tinha proficiência em inglês? Eu tirei, mas eu não precisei usar. Tá. Não era um requisito. Não. E lá as suas aulas foram em inglês e em coreano ou só em inglês? Foram só Ou em coreano. Ei, Tan, tan, tan. Mas não se desesperem, porque funciona, assim, as professoras... É que, assim, as aulas que eu podia fazer, como eu não tinha um coreano avançado, eram só para os estrangeiros, né? Então, as professoras já alívio. estavam... Então, as professoras já estavam preparadas para lidar com os estrangeiros. Então, apesar delas falarem só em coreano, elas falavam mais devagar, elas explicavam mais de uma vez. Então, era bem tranquilo. No começo, assustou um pouco, mas... Nossa, eu imagino. imagina você, tipo, aula só em coreano. Meu Deus do céu, como? Quero voltar. Sim. Não, mentira. Mas não para volto. quem quisesse, tinha aulas como fala, oferecidas em inglês. Em inglês. Isso. Você poderia pegar também. Também. Mas eram, por exemplo, sei lá, você tem essa matéria X, ela é oferecida em coreano e em inglês. Escolha que você quer pegar, não. Não era assim. As relativas à língua coreana eram só em coreano. Mas as relativas à cultura tinham várias que eram em inglês. E como a gente tava falando de língua coreana, lá você teve aula de língua coreana mesmo? Então, tive sim, só que lá funciona um pouco diferente daqui do Brasil, né? Quando a gente vai estudar português aqui no Brasil, a gente tem uma aula que engloba tudo, né? A gramática, a escrita e tudo mais. Sim. Lá eles fazem separado. Então, eu tive aula de uma disciplina que era gramática, que era focada em gramática, uma disciplina que era focada na conversação, que a gente treinava mais, né, esse aspecto de conversar, interagir. De falar. E que mais? Teve a aula de leitura, que a gente trabalhava mais textos, né? E além dos textos, trabalhando vocabulário e tudo mais. E a aula de listening, que eu não sei como traduzir isso em português, né, gente? Escuta. Ouvir? Acho que escuta Aula de ouvir. é melhor, né? Aula de ouvir, escuta. Porque em coreano é tupki, né? Mas em português a tradução fica meio... Esquisita, né? Ninguém fala isso. Ninguém fala, tem aula de ouvir agora. E com todas essas aulas de gramática, de conversação, você acha que o seu coreano melhorou nesse 1 ano? Tipo, o nível de você conseguir conversar com as pessoas lá mais confortável? Sim, faz muita diferença, assim,
do tempo que eu tava estudando coreano aqui no Brasil, para esse 1 ano que eu tava lá, eu senti que teve um avanço bem mais rápido, né? Porque você tem que lidar com a língua no dia a dia, seja dentro da universidade ou fora, né? Você ficou em Busan, né? Isso. Busan é a segunda maior cidade da Coreia, né? Aparece em alguns dramas, É tipo, etc. comparação, como eu sou de Guarulhos, é tipo Guarulhos e São Paulo. Mas São um duas pouquinho mais cidades longe. grandes, só que é um pouquinho mais longe. Exatamente. E lá tem dialeto, né? Isso. É tipo um sotaquezinho diferente, né? E você sentiu muita dificuldade com o dialeto de lá? Senti. Não vou mentir. Principalmente quando você escutava idosos conversando, ou Nossa. quando eles vinham conversar com você, às vezes parecia que eles estavam falando outra língua. Que Imagina. não é coreano, outra às vezes, língua. às vezes a gente escuta em drama, ou até mesmo em entrevista de idol que veio de Busan, eles falam, tipo, fala no dialeto de Busan, aí parece que eles estão falando, tipo, um coreano muito estranho, outra coisa. E eles já chegavam falando em coreano com você, eles achavam que Então, você era coreano. No meu caso, sim. As pessoas olhavam, é coreano. E começavam a falar rápido comigo. E eu muito, fala devagar, eu não entendo. Mas é muito interessante isso do dialeto deles. Essa característica regional. Bem legal. Assim, o coreano que você aprende na faculdade é o padrão, Isso. né? Eles ensinam padrão. Mas você acabou aprendendo um pouco também de Satori, não? Alguns vocabulários, assim, coisas pequenas. Agora saindo um pouco do assunto da língua. Você ficou em que lugar, assim, morando em que lugar? Então, no primeiro semestre, eu morei no dormitório que ficava dentro do campus da universidade. Aí, no segundo semestre, eu mudei pro dormitório que ficava fora do campus, mas era pertinho. Ah, tá. É tipo, o fora do campus seria tipo internacional ou... Ele foi, na verdade, um dormitório que eles tinham inaugurado. Assim, por isso que a gente mudou pra lá. Ele era da faculdade, mas não era dentro do Dentro do campus. Isso, eles inauguraram só nesse período, né, do segundo semestre. Mas tanto faz, assim, dentro do campus, o dormitório que ficava dentro do campus também tinham estrangeiros. Ah, sim. Isso você poderia escolher, se você queria ficar fora ou dentro. E você dividiu o quarto lá Isso. com alguém? Era uma coreana ou era outro estrangeiro? Era uma coreana. Era. Ela era do departamento de português ou... Isso, Ah, a gente participou de um programa que eles chamam de tandem. E a ideia era que a gente convivesse e a gente se ajudasse, né? Eu ensinasse português pra ela e ela me ensinasse coreano. E vocês conseguiram, assim, conviver bem? Vocês conversam até hoje? Vocês conseguiram, assim, criar uma amizade? Porque falam que é difícil você fazer amizade com coreanos, né? Então, no meu caso, no primeiro semestre eu morei com uma menina que já era minha amiga, eu conheci ela aqui no Brasil, então manteve a amizade. No segundo semestre eu morei com outra pessoa. E foi mais difícil mesmo, de se aproximar, assim. Mas acho que isso é no geral. É mais, né, complicado você se aproximar de uma pessoa de outra cultura, né? E sendo uma cultura tão diferente, às vezes necessita mais tempo, talvez. como é que era, assim, o dormitório? Tipo, era beliche, tinha armário, tinha banheiro, tinha cozinha? O primeiro dormitório em que eu estava não tinha cozinha. A gente não podia cozinhar. Ah, que triste. Diga adeus aos brigadeiros de madrugada. Não rolava isso. Então tinha o restaurante dos estudantes que ficava no prédio, então a gente poderia comer lá, tinha uma loja de conveniência que a gente poderia comprar comida, mas não existia cozinha. Aí o quarto, ficavam 2 camas, não era beliche, 2 camas no mesmo espaço, assim, não tinha uma diferença, um quarto diferente, sabe, sei lá, e um banheiro. E tinha tipo uma lavanderia comunitária? Isso, a lavanderia comunitária. Aí no outro dormitório em que eu morei também era um cômodo com 2 camas, o banheiro, mas também tinha a cozinha comunitária. Melhor, É melhor, talvez. sim. Poder cozinhar é mais confortável. às Sempre vezes. bom, né? Foi muito caro, assim, o dormitório? Como é que é, mais ou menos? Então, na verdade, eu ganhei uma bolsa. Então, eu não paguei o dormitório. Se eu me lembro bem, o primeiro dormitório que eu fiquei tava em torno de R$ 1.700 o semestre.
E o segundo era quase 3 mil o semestre. 3 mil reais o semestre. Se a gente parar pra pensar, não é um valor alto, né? Porque um semestre, ele conta vários meses. Aqui você paga isso em um mês de aluguel, dependendo de onde você mora. Outras despesas básicas, assim, alimentação, transporte, acho que você não precisava muito pra estudar, porque você morava perto, né? Mas alimentação, assim, coisas que você queria comprar, você gastava muito lá, era muito caro, o estilo de vida era mais caro do que aqui. O que você acha? O que pesou, assim, ano passado foi a questão do dólar, né? Eu fui na época em que o dólar tava altíssimo. Tipo, quase R$5. Exato. R$4. Os gastos, então, foram mais por conta disso, porque comida eu não achei tão caro lá. Eu achei mais barato do que aqui em São Paulo, por exemplo. E outras coisas, sei lá, cosméticos e tudo mais, eu também não achei nada absurdo, mas por conta do dólar... Sim, sabe? Quando você convertia, caro, saía bem mais caro. Né? Saía caro, ou igual aqui, sabe? Em média, por mês, quanto você acha que você precisava, assim? R$1.500. Mais, ou mais. Mas levando em conta o dólar, né? Porque... Levando em conta o dólar da época. Como eu faço faculdade particular aqui, assim, com gastos da faculdade, com transporte e tudo, acho que é mais ou menos isso. Quando você faz faculdade particular, é o que você gasta. Contando ainda com o dólar alto, se o dólar estivesse baixo, talvez fosse bem menor. Fosse menos, né? Sim. Vai cair uma lágrima. Pois é, né? Péssimo momento pra fazer intercâmbio. Você ficou lá por basicamente 1 ano, né? Isso. Você conseguiu, assim, conhecer outros lugares? Conseguiu sair bastante, assim, tipo, pra onde que você foi, que você achou interessante, que você acha que vale a pena contar pro pessoal que tá assistindo? Entendi. Eu fiz uma viagens dentro da Coreia e também fui para outros países fora. E dentro da Coreia eu fui várias vezes para Seul, eu fui para Daegu, que é a 3ª maior cidade ali, fui para Andong. Andong é uma cidade muito interessante que tem... Sério? Muita gente não conhece, né? É uma cidade bem tradicional, onde tem aquelas vilas tradicionais coreanas. Isso, Hanok. E lá também é conhecido pela dança de máscaras. Nossa, que legal! Isso foi bem incrível. Fora isso, eu fui pra Puyok, que fica mais pra o oeste, assim, da Coreia, né? Que eu tava mais pra parte... Eu tava da parte leste, né? Da Coreia. Busan fica na pontinha. Isso, fica pra cá. Isso. Aí você foi pra lá. Isso, eu fui pra lá, pra outra ponta, do outro lado. Tá. Isso foi bem interessante. Puyok, Bunsan, que é ali pertinho. Sim. Fui pra Gyeongju também, que é uma cidade histórica. Gyeongju é histórica, todo mundo fala assim. Pertinho, assim, pro lado de Busan também. Gyeongju. Gyeongju. Você conseguiu conhecer vários lugares, então, né? Porque muita gente pensa, fazer intercâmbio na Coreia, eu vou ter que me matar de estudar. Mas se você se organizar, se você organizar direitinho, todo mundo viaja, né? Você consegue conhecer outros lugares. Ela falou que foi várias vezes pra Seul, né? Que é o lugar mais procurado pelos K-popers por conta das empresas, dos shows. Sim. Enfim, então tá aí a dica de quem foi pra lá. E não é muito difícil, né? Ir de Busan pra Seul. Não, é tranquilo. Tem a opção de ônibus, ou você pode ir de KTX, que é o trem-bala, né? Então, rapidinho, gente, do lado. Dá pra ir e voltar no mesmo dia, não é? Daria, assim. É meio cansativo, mas dá. Se quiser, também dá. E uma coisa boa é que lá, no meio do ano, as férias são de 2 meses. Gente, que maravilha! Nossa, então... É julho e agosto, né? Então, você fica esse tempo que pode viajar também, descansar, né? Não, viajar. Nossa, viajar. Ia pra todos os lugares possíveis, imagináveis da Coreia. Ia pro Japão, ia pra todo lugar. Você já ficou na BUFS, né? Isso. Será que você pode falar um pouco sobre essa universidade? Porque não sei se... não é muito conhecida. Acho que o pessoal fora da hora de humanas, talvez. Então, como já diz o nome, né, que é a Busan University of Foreign Studies, eles são focados em estudos também de outros países. Então lá, o que eu achei bem interessante é que tinha habilitações de várias línguas que eu jamais ia imaginar que eles tinham. Então, tinha tailandês, vietnamita,
tudo. Tinha muitas línguas. E eu percebi que eles eles valorizavam isso, né? A questão de abrir pro estrangeiro e tudo mais. Isso foi bem interessante. Mas não só língua, eles têm outros cursos ali também. Tem direito, alguns cursos de exatas também. Ah, é? Eu acho que tem. Sim, E também tem o departamento de português. sim tem. Né? Departamento de português. Você pegou alguma aula de português pra tirar 10? Aquela... Aí já pensou, você pega gramática Imagina. no português. Peguei DP. Eu cheguei a ver algumas aulas deles, participar, ajudar. Você achou engraçado ouvir eles falando português? Ah, era bonitinho. Eles tentando, assim, alguns já tinham feito intercâmbio aqui no Brasil, outros foram pra Portugal. Ah, a cidade, se Busan em si, o que você achou? Foi uma cidade que me surpreendeu bastante. A geografia da Coreia é bem diferente do Brasil, isso é claro, mas eu não imaginava direito como é que seria isso até chegar lá. Então, Busan é uma cidade litorânea. Só que tem montanha também. Aí eu pensava, nossa, como assim? Tem montanha e o mar. Não que fosse exatamente perto, mas você tinha essas duas coisas numa mesma cidade, sabe? E era uma cidade bem grande, então você tinha muita montanha, cidade grande, o mar. Era bem diversificado, pelo visto, né? Como é que os coreanos, eles te recepcionaram? Porque você falou que alguns achavam que você era coreana, mas acho que não todos devem ter achado que você era coreana. Eles eram curiosos, eles queriam saber sobre o Brasil. No geral, me trataram muito bem. Primeiro, muita gente pensava que era coreana, então passava um pouco, né, despercebido, assim. Mas quando percebiam que era estrangeira, eles puxavam um papo, de onde você é? Aí descobriam, nossa, você é brasileira, que legal! E perguntavam. Em Busan tem menos estrangeiros do que em Seul, então chamava mais atenção, assim, no geral. Você percebia que um grupo de estrangeiros chamava mais atenção. Em Seul, o pessoal já tá mais acostumado, né? Sim, foi ok, não Foi. teve tretas. Não tive problemas. E o fuso horário? É porque é diferença de 12 horas, né? Adiantado lá, falando né? que você fica meio zumbi, assim, né? 12 horas adiantado? Não é? Ai, tá certo. Tô louca. Na verdade, quando eu fui pra lá, eu fiz uma escala. Eu parei uns dias em Nova York. Então, eu dei uma descansada, né? Quando eu cheguei lá, não foi tão difícil assim. Pra mim, o mais difícil foi voltar. Quando eu voltei, cheguei aqui, que eu fiz 30 horas de viagem. Nossa. Foi. E aí você saiu de lá, tipo, era dia, chegou aqui, era dia ainda. Coisas assim. Era o mesmo dia, é meio estranho, né? Eu não tava nem sabendo que horas eram, que dia que era da semana, mas foi mais difícil, assim, pra me Foi recuperar. tipo, você ficava acordada de noite e dormia de dia. Chegava de madrugada, assim, eu não conseguia dormir, Tava sabe? elétrica, tipo, vou fazer tudo agora. Mas era tipo 3 da manhã, aí não dava. É meio esquisito, assim, a sensação. Mas passa depois de uma semana e meia, mais ou menos, já começa a ficar mais normal. E pra falar com o pessoal aqui, tipo, família, né? Que eles devem ter, tipo, feito ligação, será? Sim. E como é que era, assim, pra meio que administrar o fuso horário, assim? Eu vou te ligar a tal horas. Não, aqui tal horas, eu sou 3 da manhã. Então, não. A gente conversava por Skype ou por mensagem também, porque mensagem é mais prático, né? Mais barato também. A gente combinava, a gente via, assim, calculava o horário e combinava de entrar, sei lá, 10 da manhã aqui, 10 da noite lá. Você teve muita saudade? Tive. Você fica muito dividida, eu acho. É essa sensação, assim, que eu tive. Eu sentia muita saudade de pessoas daqui, né? Meus amigos, meus parentes. E da cidade em si, sei lá, da cultura também. Mas eu gostava muito de estar lá. Eu acho que o intercâmbio é muito disso. Com todos os amigos, assim, que eu conversei, que foram para outros países, né? Ficaram em outros lugares, com outras culturas diferentes. Você sempre tem essa coisa, uma parte sua, sabe? Fica lá, outra fica aqui. É bem interessante. Né? E você se adaptou bem lá? Tipo, não só o fuso horário, mas assim... A vida, né? Porque você é uma imersão, né? Sim, na cultura. Total. Como é que foi sua adaptação lá? Eu acho que eu passei também por fases. No começo, nos 3 primeiros meses, mais ou menos, foi tudo lindo. Nossa, novidade. Tô super feliz.
Aí, quando chegou mais ou menos no 5º, no 6º mês, aí eu comecei a sentir, assim, o peso das diferenças, de coisas que eu tentava entender que eu não entendia. Nessa época foi bem difícil. Mas depois, quando foi chegando, assim, mais pro final do ano, eu sentia que eu tava mais tranquila, que eu já tava entendendo melhor, que eu já tava me sentindo mais confortável. Sim. A gente falou já sobre turismo na Coreia e você mencionou que você foi para alguns outros países lá no entorno. Como é que foi para você ir para lá? Você teve dificuldade para pegar visto? Foi muito caro comparado aqui ao Brasil, se você consegue lembrar? Conta um pouquinho como é que foi. Fora a Coreia, eu visitei o Japão e a China. E o visto eu tive que tirar da Coreia. Eu também fiquei com... Isso foi, no começo, uma dúvida muito grande, né? Que eu pensava, nossa, eu sou brasileira, então eu acho que eu precisaria ir pro Brasil, tirar o visto, não sei, dar um jeito. Mas não, você tem que tirar da Coreia. No caso, por exemplo, do Japão. Eles são bem rígidos com brasileiros, eu senti, assim, pra ir pro Japão. Nossa. Porque eu acho que... Carol, triste. Muito triste. Mas é possível. Já bateu uma depressão aqui, mas a gente tenta, né, fazer o quê? Eu acho que é porque vários brasileiros vão pra lá trabalhar, né? E ficam lá. Então, por isso eles começaram a pedir mais coisas. Então, sei lá, eu precisava escrever. Eu fiz um cronograma diário do que eu ia fazer. Eu tinha que colocar o endereço do hostel que ia ficar. É pra eles basicamente saberem onde você está e o que você está fazendo. Isso. Tem que ter uma quantidade mínima de dinheiro na sua conta. Aí eu fiz todo esse processo lá e tirei o visto lá, mas foi tranquilo. E o da China também, foi lá, foi tranquilo. É pra onde você teve que ir, tipo, quando você, tipo, decidiu, eu quero ir pra tal lugar, preciso de visto. E agora? Você foi pro consulado do Brasil ou você foi direto no consulado do Japão e da China? Tem que ir direto no consulado do país pra onde você quer ir. Sim. Então, no caso do Japão, eu fui até o consulado japonês. Pra China, eu procurei uma agência de viagem, que me falaram que era melhor eu procurar uma agência do que tentar ir direto no consulado. no caso da China. Mas o consulado brasileiro não dá nenhuma real. Nesse caso, acho que é visto não. Acho que também não tem muito o que fazer, né? Não, é porque é um processo deles, né? Então tem que resolver com eles. Nos consulados, você conversou em inglês? Você pediu ajuda em inglês ou foi em coreano mesmo, na raça? Foi, acho que meio em coreano, meio em inglês, e deu tudo certo. Mas todos eles falavam inglês bem. Ah, que bom. Porque às vezes alguém quer, sei lá, visitar, tá de férias, quer visitar o Japão, mas não fala muito bem coreano ainda. E aí, se eles não falam inglês, fica difícil, né? Mas no fim você conseguiu o visto dos dois lugares. E aí, pra onde você foi no Japão? Eu fui pra Osaka. Isso é uma coisa interessante. De Busan até Osaka é 1 hora de avião. Gente. É tipo voo doméstico. É quase. tipo Exato. é menos do que daqui pra Buenos Aires, que é do lado também. Gente, que inveja. É muito engraçado, porque eu cheguei lá e eu não senti que eu tinha mudado de país, sabe? Eu olhei, nossa, eu acho que eu não saí da Coreia, sabe? Até eu sair do aeroporto, eu tava meio confusa ainda. Nossa, e como era muito perto, com certeza absoluta a passagem deve ter sido muito mais barata do que se você tivesse ido daqui, né? Foi. Nossa, foi muito, muito barato. Eu não lembro exatamente o valor, mas eu acho que uns R$400. Gente, pra lugares dentro do Brasil você paga mais do que isso. 400 e de volta. Uau. Uau! Você China, tipo, você fez tudo junto? Sei lá, tipo, do Japão você foi pra China? Do Japão eu fui pra China. Foi assim, eu fui pra Osaka, aí eu fui pra Kyoto, aí de Kyoto eu fui pra Takayama, que é no campo, eu fui pra Tóquio. Aí de Tóquio eu peguei um avião, isso também foi muito engraçado. De manhã eu tava no Japão, aí eu fiz uma escala na Coreia, aí de lá eu fui pra China. Eu passei nos 3 países da vida, em um único dia. Gente, que demais. Vocês querem que eu fale da China? Nossa, também? pode conta! Vou contar, Conta então. tudo. Eu fui pra Hangzhou, Suzhou, que são 2 cidades perto de Xangai. Aí eu fui pra Xangai, depois eu fui pra Guilin, que é mais embaixo, e eu terminei em Hong Kong. E disseram que pra Hong Kong não precisa de visto, mas pra Isso. outras cidades da China precisa, né? Isso, porque Hong Kong ele é um local independente. É uma assim. província independente, Isso. né? Aí eu não precisei de visto pra entrar em Hong Kong. Hong Kong. Por isso eu acho que muitos brasileiros fazem isso quando vai pra Ásia, sei lá, vários que estavam na Coreia, vou pra outro país, vai pra Hong Kong, que não precisa de visto. É menos uma dor de cabeça. É mais tranquilo, mas
Deve ter sido bonito, né, também, essas outras cidades que você foi. Eu gostei muito, vale a pena. Eu recomendo, se você puder ir. Se eu puder, queria. Olha, segredinho, gente. Momento revelação. Spoiler! Pá! Aqui em São Paulo tem muito imigrante e tal. E a gente tem Bom Retiro, né? Que é o bairro dos coreanos, entre aspas, assim. Que tem um monte de restaurante lá. Então a gente tem mais acesso à comida coreana. Mas, por exemplo, pessoal que mora em outras cidades ou no interior já não tem tanto assim. E eu já ouvi várias vezes de pessoas que pensam em fazer intercâmbio na Coreia. Tipo, não, mas eu nunca comi a comida de lá, eu tenho medo, isso foi muito apimentada, meu Deus. Você sofreu um pouco com a comida de lá, assim? No meu caso, eu não sofri porque eu já conhecia a comida coreana e já tinha costume de comer aqui. E eu sempre comi pimenta, né? Mesmo assim, quando eu conheci a comida coreana, eu comecei a me acostumar com pimenta. Então isso foi tranquilo quando eu cheguei lá. Mas, se você é uma pessoa que não come pimenta, isso vai ser um pouco sofrido. Todo lugar que você vai ter pelo menos algum prato com pimenta. E é tipo... Isso se não for o prato principal. E é tipo pimenta, aquela que você fica vermelho e ofegante, ou tem, assim, uns que ainda dá pra levar, que não é tão apimentado? Eu acho que você pode tentar pedir pra pessoa, o funcionário do restaurante, tirar um pouco da pimenta. Eles não tiram completamente, dependendo do lugar, mas às vezes tira. Porque acho que eles também perceberam que tem muito estrangeiro que não consegue comer. Mas no geral é uma pimenta forte. Por exemplo, tteokbokki é um prato que a gente já fez no Cororoba, que é apimentado, né? Mas algumas pessoas com quem eu falei falam, o tteokbokki aqui no Brasil, eles já fazem mais leve. Porque é pra estrangeiro. Lá é mais forte a pimenta, assim, tteokbokki, essas coisas? Eu não sei dizer... Eu não sei se eu definiria como mais forte, mas eu sinto que aqui eles não têm todos os ingredientes de lá, né? Então a pimenta é diferente, um pouquinho diferente. Mas eu senti que tem coisas realmente bem mais apimentadas lá do que aqui. E fora a comida, assim, vida urbana no geral, assim, pra você ir pros lugares, como é que você fazia? Você se acostumou rápido? Você já era, tipo, independente lá? Você precisava ir pra algum lugar, já sabia onde era e já ia super confiante? Então, isso foi mais tranquilo também, porque eu já conhecia pessoas que estavam lá, né? Eu tinha alguns amigos coreanos e tinha alguns brasileiros aí, então eles davam bastante dicas e tudo mais. Mas, no geral, acho que mesmo para uma pessoa que não conheça quase ninguém lá, que não tenha ninguém perto, é muito tranquilo se locomover, pegar transporte público, andar por aí, assim, é muito seguro. Então, eu andava de noite sozinha. De madrugada eu poderia andar por aí sozinha, que eu não me sentia em risco. Sim, interessante. E você recomendaria, assim, levando em conta assim, a experiência no todo, você recomendaria pra alguém fazer intercâmbio lá, impulsar na PUFS? Eu recomendaria, assim. Acho que é uma experiência que vale a pena, assim. Não tem como você medir até você ir e viver aquilo, sabe? Você, com certeza, vai uma pessoa e volta outra. Pra finalizar, assim, uma mensagem final pra quem quer fazer intercâmbio, tipo, encorajamento, o que você fala pra essas pessoas? Eu acho que todo mundo tem medo. Isso é natural. Antes de ir, é claro, eu tinha na minha cabeça, racionalmente, que não, eu preciso fazer isso, porque eu queria já fazer isso faz bastante tempo. Mas baixa aquele medo. E quando vai chegando perto da data de você ir, você fica, mas o que eu estou fazendo? O que é importante é persistir, sabe? Não desista. E também mesmo as oportunidades, sabe? Às vezes é difícil, não consigo uma bolsa, uma vaga, mas continuem tentando, sabe? Porque vale muito a pena. Não só pensando no aspecto acadêmico, de aprender coreano, mas é uma experiência muito humana também. Você lidar com outra cultura, ir para outro país. Com certeza, isso vale a pena. E o medo, quando você chegar lá, você supera tudo isso. Obrigada, Natália. Essa foi a entrevista da Natália aqui pro Going to Korea. Mas a gente ainda tem mais uma surpresa, que é com a Laura. Ela vai contar pra vocês e vocês vão gostar bastante. Então, estarei deixando o quadro por um tempo, mas pra ser mais exato, 6 meses, porque, como teve spoiler já, eu estou indo pra Coreia.
Então, eu não vou ficar na mesma universidade que a Natália. Eu vou ficar numa universidade em Seul. A Hanguk University of Foreign Studies também é de estudos estrangeiros. Rufes para os mais íntimos. Não se preocupem, eu vou mandar notícias, tá? Eu vou explicar direitinho como é que foi o meu caso, assim, pra tirar o visto, que foi um pouco diferente do da Natália. E fiquem de olho, então, na página da KO, que vão surgir notícias minhas de lá. A Laura não vai subir totalmente, Não. gente. Não, o chefe não deixa. Tem que trabalhar, mesmo estando em fuso horário diferente. Eu tô muito feliz com isso. Então é isso, gente. A Laura vai nos deixar por uma boa causa por enquanto. Os próximos Going to Korea, não sei como é que vai ser. Se vou ser eu, se vai ter mais alguém, mas... Aguardem surpresas. Aguardem surpresas. A Laura também tem muitas surpresas pra fazer pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. De curtir a página da KO. Porque qualquer novidade vai aparecer na página. Então curtam a página e fiquem de olho na página, ok? Em breve teremos novos vídeos comigo, com outro apresentador, com o Gu também. Quem sabe mais surpresas. E é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar o canal da KO sempre e até mais. Isso. Tchau.